Evangelho, quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de avançarmos com o 10º capítulo de São Mateus. Ontem vimos o Senhor apresentando os 12, no Evangelho de São Mateus, são apresentados os nomes dos 12 que são enviados pelo Senhor, para que anunciassem a chegada do reino dos céus, realizando os sinais messiânicos, expulsando os demônios, curando os enfermos, como hoje se completa na leitura esse mandato. E falávamos ontem a respeito dos sinais que nós vamos, no percurso da nossa vida, conseguindo reconhecer e recolher a respeito da beleza de Deus e da vida de Deus ao nosso redor. Usávamos como referência aquela imagem de que quando saímos para evangelizar 2 a 2, como fizemos, ou como talvez alguns já tenham visto, ouvido ou feito, Eu digo fizemos porque na minha época de juventude fizemos várias missões populares. E na época tinha um projeto de evangelização 2000 que nos levava a tantas iniciativas desse tipo. Íamos de 2 a 2, batendo nas casas ou falando com as pessoas nas praças e nas ruas a respeito do nome do Senhor e chamando para a missa. E durante uma tarde poderemos falar com 20 pessoas e tanto um quanto o outro, daquela dupla que saía, se maravilhava pelas reações positivas ou negativas que cada uma daquelas 20 pessoas poderia ter. Mas, de qualquer forma, tanto um quanto o outro ouviram por 20 vezes o anúncio do nome de Jesus. Por 20 vezes pensaram o nome de Jesus, falaram da beleza do nome de Jesus, recordaram aquilo que Jesus já fez, já tinha feito por eles e na vida de muitos. E nós às vezes nos maravilhamos por uma pessoa que, ouvindo, se alegra pelo anúncio do nome do Senhor. E a alegria do coração daquele que por 20 vezes ouviu o nome do Senhor ser anunciado ao longo daquele dia. E que talvez por 20 vezes tenha visto outros corações se alegrarem, ou que talvez tenha visto 2 corações se alegrarem por esse anúncio. E se não tiver visto nenhum, o quanto o seu coração se alegrou, pensando no nome de Jesus, falando do nome de Jesus. Cada vez que pensamos e falamos no nome do Senhor, a alegria cresce no nosso coração ou não? Isso nos faz orientar todo o nosso ser à memória das palavras de Jesus, de maneira que essa palavra possa se tornar a palavra do nosso coração, a luz dos nossos passos, E uma outra imagem que o padre usava ontem era essa, a respeito por exemplo, o pai que vê as crianças rezando com a mãe e cansado pensando em naquele dia, pelo cansaço, deixar para dormir mais cedo e rezar amanhã, e o quanto ver aquela cena, gera essa alegria da companhia do Senhor.
ver com amor aquele acontecimento me faz amar também. É esse o ponto. E aí sinto que o amor e o desejo de amar em mim é mais forte que o meu cansaço. Então eu faço uma escolha. Deixo o cansaço para daqui a pouco. E agora amo um pouquinho e vou rezar. A oração, de repente, passa de um cuidado sobre o dever de rezar a uma expressão do amor e do carinho que sinto. Olha que salto qualitativo. Não que o dever de tenha uma qualidade inferior do ponto de vista moral. Não, ter o dever de é muito importante. Sem a disciplina não tem santos, né? Não se constrói nada. Né? Mas não é disso, não é uma questão de qualidade moral distinta, mas é a atribuição de um valor novo. Se quando a sensibilidade do amor de Deus toca o coração, uma motivação nova surge. O que significa dizer que quando o nosso coração vive a experiência de amar e ama, o nosso coração tem força de ser alcançado por tantas outras motivações, né? Então, não desistir de amar. Tudo isso, ver o filho que reza, ou a filha que reza com a esposa de noite, ouvir do outro quarto isso acontecendo, é aquele testemunho que não nos deixa desistir de amar. Mas eu não estou desistindo de amar se eu vou dormir mais cedo porque estou cansado e me proponho de rezar amanhã de manhã. Mas é que o amor me alcançou hoje. Então eu não deixo para amar amanhã, eu amo agora. É essa a sensibilidade. Você entendeu a medida qual é? O amor me alcançou agora. Foi alcançado por uma luz, por um raio desse amor ternura de Deus. E eu não deixo para amanhã, não digo, oh, Senhor, obrigado, tá bom, mas eu vou botar aqui no cantinho, amanhã eu vejo isso. Não, eu me deixo alcançar por aquele raio e me deixo mover por ele. Então, é nesse sentido que nós falamos a respeito do amor, né? De deixar-se amar e amar ali, naquela hora. Foi alcançado pelo amor. Então, nesse momento, eu me disponho a responder a esse amor, esse raio de amor que me atingiu. Pronto. O cansaço espera um pouquinho, o descanso espera um pouquinho, porque eu vou me dar a chance de responder a esse raio do amor de Deus que agora eu recolhi no meu peito. Faz isso, meu irmão. Assim, isso é a vida cristã. Você não tem que inventar a roda, não. Não tem que fazer muito malabarismo, não. A vida cristã, ela é muito mais sensível ao alcance da gente do que a gente possa imaginar. Né? Deus se move na sensibilidade, na genuinidade da nossa humanidade. É claro que sempre orientando-a, existe as marcas do pecado e da desordem que o pecado trouxe, mas na medida em que nós vamos crescendo na nossa experiência de fé, a nossa humanidade vai também sendo reordenada para fora dessa desordem vai sendo levada para fora dessa desordem que o pecado criou, e desse modo a gente vai construindo a vida em Deus de uma maneira muito concreta, muito simples, mas que é simples no modo de falar, é simples no modo de viver também, mas o ordenamento interior é bem complexo, porque é uma obra grandiosíssima de Deus acontecendo em nós. Isso é tão bonito. E hoje no Evangelho o Senhor estabelece as medidas do caminho dos apóstolos. Olha que interessante. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. Rapaz, tá pensando que isso é coisa pouca? Né? Você vai sair para curar os enfermos? Nem médico como é que vai curar os enfermos? E ressuscitar morto, tá doido. Ressuscitar morto. Curar os leprosos. O que significa, se a lepra é vista como uma das doenças consideradas uma punição de Deus, significa que eles estavam sendo investidos da autoridade de declarar o perdão em nome de Deus. Rapaz, isso é muita coisa. A gente olha nesse texto e fala, então os apóstolos pegaram e saíram e foram fazendo tudo isso. Está pensando que é uma coisa difícil de você tomar assim, de imediato, um mandato como esse, porque causa perplexidade você olhar para a sua limitação e você olhar para o encargo que está lhe
que está sendo dado a você. Existe uma distância muito grande entre o que você vê como possibilidade sua de fazer algo e aquilo que Deus está dizendo para você ir fazer. No mínimo, um frio na barriga vem. E na medida em que o Senhor os envia e que o Senhor os abençoa nessa partida e estabelece ainda as exigências, por mais que eles pensassem sobre uma possibilidade positiva de cumprir cada uma daquelas coisas ali, não iam juntar muita positividade na mão. Isso para dizer o quê? Que se não fosse pela palavra de Jesus, nada iria acontecer. Então eles foram levando duas coisas. Uma clareza sobre o limite deles de, por eles mesmos, não conseguirem fazer nada disso, e o dever de fazer todas essas coisas, que poderia ser cumprido apenas por um único ato, a confiança na palavra do Senhor e a obediência a essa palavra. Imagina o primeiro enfermo que talvez tenha chegado na mão dos apóstolos ali naquele momento. O que eles iriam fazer? Eles não são médicos. Talvez se interessar, perguntar um pouco mais, mas no final, depois de rezarem um instante, impor as mãos sobre aquele enfermo e dizer em nome de Jesus, ser curado, seja curado em nome do Senhor. E nesse minuto acontecia a cura, eles comandavam e os espíritos imundos iam embora. E dessa forma, através dos sinais que iam acontecendo, a confiança, a certeza e a fé no coração deles ia aumentando. Mas o primeiro ato se deu sobre a consciência do próprio limite e a certeza naquilo que o Senhor comandou. A gente quer que os milagres aconteçam, a gente pede ao Senhor que realize milagres na nossa vida. Essas são duas condições para o milagre. A primeira coisa é reconhecer o teu limite, a tua impotência diante do bem que é desejado em favor do teu irmão, em favor daquela causa que lhe é apresentada. E a segunda condição fundamental é uma fé vigorosa no nome do Senhor. E aqui a fé vigorosa não é simplesmente dizer eu acredito que Jesus é Deus e ponto final. Os discípulos ouviram Jesus, guardaram a palavra de Jesus, se dispuseram às exigências e meteram o pé na estrada. Ou seja, quantos passos foram realizados sob a regência dessa palavra? Existe um itinerário de vida onde a gente vai fazendo a custódia dessa palavra e essa palavra vai se confirmando como palavra de vida. Então, ouvir aquilo que o Senhor disse, dar atenção ao que ele disse, o primeiro enfrentamento da palavra em si, consigo. Depois o segundo enfrentamento, que é ter clara quais são as exigências que o Senhor coloca, não levar ouro, não levar prata, ou seja, quase que desprovido de meios e recursos para isso, o que significa dizer que se você estiver diante de uma situação de enfermidade, não é que você pode recorrer a uma medida sua. As medidas a serem adotadas são aquelas que o Senhor deu e não outras paralelas. Você poderia chamar um médico para aquela pessoa e depois do médico chegar também invocar o nome do Senhor. Então, ao fazê-los desprovidos de, é importante termos isso claro, significa não apenas, porque a gente pode interpretar isso como uma imprudência. Não, de modo algum. O estar desprovido de é um testemunho em favor daquilo que está sendo comandado. O que, padre? Ter somente, apoiar somente a confiança e a certeza sobre o mandato do Senhor, o que é o grande desafio. A gente sempre tenta fazer um caminho meio que de mediação, um pouco
aquilo que a gente vai depois classificar como uma prudência e lógica de controle, de cuidado pessoal, e o que Deus disse, né? E o Senhor fala, não, a gente tem que confiar inteiramente. Uma confiança cega, o que não significa ser imprudente, mas significa colocar por primeiro na minha vida a palavra e o que o Senhor me ensina, como luz para os meus passos. O que significa regular os meus atos a partir da regência da fé. Regular os meus atos à luz do Evangelho. E não regular os meus atos e depois ver com o Evangelho se as coisas se enquadram. Bem diferente, né? Então, existiu tudo isso até o momento concreto, essa preparação, e depois o seguir o caminho, né? Seguir o caminho, ir até onde o Senhor enviou e finalmente encontrar a situação concreta do enfermo naquele lugar que é apresentado por aquela razão e não aquela outra, nesse momento e não naquele outro momento, enfim, que vai se dar de uma forma única, muitas vezes até imprevista por eles, de tudo imprevista, né? Então, até chegar ali, eles já viveram uma experiência de fé. Eles já estão se deixando modelar, guiar e já estão, aos pouquinhos, morrendo para essa confiança de alguma forma em si mesmo e essa confiança no Senhor. A confiança no Senhor vai aumentando sempre mais na medida em que eles vão vendo também sempre mais a própria impotência diante dos fatos. E depois o que acontece? Eles recolhem essa verdade. Qual verdade, Padre Fábio? Triunfou o que o Senhor disse. Aconteceu como o Senhor falou. Ter tido a palavra dele no nosso coração foi a luz perfeita para sabermos enfrentar cada uma das situações. Nos deparamos com o mal e com a violência, com a ameaça do inimigo infernal e vencemos. Um inimigo mais forte do que nós, mas vencemos pela força do nome do Senhor. E depois a conclusão, o Senhor estava e está conosco, está no meio de nós. E ao longo da sua vida, quantas certezas assim você foi recolhendo? Quantos momentos como esse você testemunhou? E cada vez que esse testemunho se consumou, o seu coração ficou mais confiante no Senhor? Eles te encorajaram a sempre olhar com maior clareza a sua própria impotência e a tributar uma esperança maior e um ato de amor maior no nome do teu Senhor, na comunhão com o teu Senhor, tem aumentado o desejo do teu dia ser vivido com Ele e da regência do nome do Senhor ser a regência do seu cotidiano. Essa é a parte mais bonita do Evangelho de hoje e que se completa com essa imagem. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Mas se não for, voltará sobre vós. Quem abençoa, sempre será abençoado. Por isso, como o Senhor disse, jamais amaldiçoe aqueles que te amaldiçoam. Se alguém te amaldiçoa, abençoa. Porque abençoando, você será sempre abençoado. Ao cumprir com alegria aquilo que o teu Senhor diz, com alegria o teu Senhor cuida de ti. Ele vai cuidar de ti com alegria, porque te ama, mesmo quando você não obedece. Mas a diferença é que quando você não obedece, dificilmente você vai conseguir ver o cuidado de Deus contigo. Mas quando nós obedecemos e somos sensíveis às coisas do Senhor, conseguimos ver o quanto Ele é cuidadoso conosco. E isso nos dá ainda mais alegria. E isso move no nosso coração maior felicidade. Isso gera em nós gratidão. E a gratidão se reverte em amor. E isso nos leva a atos de maior amor. Isso nos faz ver ainda mais o amor de Deus por nós e a gente se perde nessa dinâmica. Abençoa. Abençoa sempre. Ainda que te amaldiçoem, abençoa. Porque a bênção de Deus não se perde. Se você escolhe o que é de Deus, você vai ver Deus presente. Se você não escolhe o que é de Deus,
como os teus olhos e o teu coração pode estar sensível e preparado para ver o que Deus está fazendo, para ver o quanto Deus cuida de ti e o quanto Deus quer cuidar do teu irmão. Então abençoa. Tenha olhos para aquilo que é de Deus e você terá sempre a alegria de vê-lo. E grande será a alegria do teu coração e de todos aqueles que estão contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.